Está de conhecermos a grande sondagem da Universidade Católica para a RTP Público e Antena 1. André Ventura e António José Seguro são os candidatos com melhor resultado nesta sondagem. Vamos conferir os números. André Ventura com 24%, António José Seguro 23%, João Coutinho de Figueiredo 19%, Henrique Gouveia Melo 14%, tal como Luís Marques Mendes. Depois há uma espécie de outro campeonato mais abaixo. Catarina Martins e António Filipe com 2%, Jorge Pinto com 1,5% e depois Manuel João Vieira, também Humberto Correia e ainda André Pestana com um resultado inferior a 1%. Corrida presencial taco a taco, 3 candidatos com hipóteses de segunda volta. Nesta fotografia há ainda 15% de indecisos. Na eleição mais imprevisível dos últimos anos, qualquer palavra, qualquer imagem, qualquer apoio ou qualquer deslize contam para mudar tudo. E nestas presidenciais ainda há muito em aberto. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público mostra proximidades, mudanças e incógnitas para uma quase certa segunda volta. À frente há um empate técnico entre André Ventura com 24% e António José Seguro com 23%. São os mais prováveis de avançarem para um confronto a 2. Ambos subiram desde a última sondagem, mas Seguro subiu muito mais. Dentro dessas contas está também João Coutinho de Figueiredo, que atinge 19%, um valor que está no limite da margem de erro. Sem possibilidade para a segunda volta estão Gouveia Melo e Marques Mendes, ambos empatados com 14%. O candidato apoiado pelo PSD tem a maior queda, chegou a recolher 20% na última sondagem. Os candidatos da esquerda estão bem longe, Catarina Martins e António Filipe com 2%, Jorge Pinto com 1,5%. Os restantes não chegam sequer a 1%. São mudanças significativas face à última sondagem em dezembro, que já refletem a primeira semana de campanha e também os posicionamentos partidários. Marques Mendes só recolhe 3 em cada 10 votantes da AD. João Coutinho de Figueiredo tem quase a mesma fatia de eleitores da coligação que governa e é o mais votado entre os jovens. Seguro só tem metade do eleitorado do PS e é o preferido entre os mais velhos. Ventura é quem recolhe mais votos na faixa etária dos 33 aos 64 anos. Há ainda uma percentagem considerável de indecisos, são 15%. A estimativa é calculada a partir desta intenção direta de voto dos inquiridos que já decidiram em que quadrado colocar uma cruz. Mas a imprevisibilidade continua a ser grande. Metade dos que já indicaram um candidato em quem votar admitem que podem mudar de sentido de voto na segunda semana de campanha ou mesmo no próprio dia da votação. João Coutinho de Figueiredo é o candidato com o voto menos fidelizado. Quase 60% dos que disseram que votavam nele admitem poder votar noutro. Por outro lado, André Ventura é quem tem os votos mais certos. 74% garantem que já não mudam de opinião. É quase uma certeza que a campanha vai continuar depois do dia 18 e os inquiridos desta sondagem responderam sobre a possibilidade de votar nos principais candidatos na segunda volta. 54% admitem votar em Seguro. Gouveia Melo pode chegar aos 48% se conseguir passar da primeira volta. Coutinho de Figueiredo e Marques Mendes não passam dos 45%. André Ventura tem a maior taxa de rejeição. Apenas 33% admitem votar nele numa segunda volta. Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público entre os dias 6 e 9 de janeiro. Foram obtidos 1.770 inquéritos válidos, a margem de erro é de 2,2%, com um nível de confiança de 95%. E há muito para analisar ao longo da próxima hora. A firmeza no voto, a taxa de rejeição, a capacidade de agregar eleitorado numa segunda volta, de onde vieram os votos para os principais candidatos, a comparação com as legislativas, essa ligação entre o fator partidário e o fator unipessoal de uma candidatura presidencial. Começo pelo João António, o diretor do CESOP, Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Boa noite e bem-vindo. Esta fotografia termina, grosso modo, no fim da primeira semana de campanha. Hoje podemos dizer que há 2 candidatos com um pé e meio na segunda volta e há um terceiro candidato ainda com hipóteses. Já podemos excluir Marques Mendes e Gouveia Melo ou mesmo estes 2 não podem ser excluídos para já? Bem, isto é o resultado de uma sondagem, ou seja, se nós estivéssemos numa noite eleitoral e se esta fosse uma sondagem da própria noite eleitoral,
diria que Ventura e Seguro passariam à segunda volta, com a possibilidade de Cotrim também passar, em vez de um deles, claro. Agora, isto não é uma noite eleitoral. Portanto, se isto fosse um boca de urna, para usar a linguagem da noite eleitoral, havia 2 dos 5 que estavam fora da vitória. Exatamente. Acontece que isto não é uma noite eleitoral, portanto não estamos aqui a medir. As pessoas não nos responderam hoje, responderam-nos a semana passada, responderam-nos... Entre terça e sexta, não é? Entre terça e sexta-feira. Entretanto, há coisas que continuam a acontecer na própria campanha e, portanto, as pessoas ainda podem mudar. Para além disso, não estamos a falar de votos, estamos a falar de intenções de voto e as pessoas ainda mudam ou ainda podem mudar até ao dia das eleições. Por isso, se fosse há uns anos em que o voto era mais fidelizado, e se os candidatos fossem outros, nomeadamente se os candidatos dos partidos ao centro fossem candidatos que reunissem a unanimidade junto dos seus próprios partidos ou estivessem mais próximo dessa unanimidade, eu diria que provavelmente sim, que a coisa estava mais ou menos decidida e que seria entre estes 3 que seria a disputa para a passagem à segunda volta. Este agora mas como se calhar ias dizer, este agora é um processo dinâmico. Muita gente fica até ao momento ou até ao dia da eleição em dúvidas sobre em quem vai votar. Mas há aqui algumas coisas que vale a pena olharmos e detalharmos face ao último estudo, em dezembro. Marques Mendes, que estava num dos 2 primeiros lugares e que era apresentado como o candidato que colhia melhor ao centro ou junto do chamado espectro da moderação, foi substituído nesse espectro por António José Seguro. Sim, houve aqui uma mudança com uma descida de Marques Mendes e a descida também de Gouveia e Melo e subida de Cotrim e Ventura. Isto tem a ver não necessariamente com as sondagens, mas com o que se passou nos últimos debates, a campanha eleitoral, ou a pré-campanha nesse caso, os encontros que as pessoas tiveram no Natal, as formas como conversaram uns com os outros no fim de ano. As pessoas partilham opiniões, comunicaram um pouco sobre o que é que se estava a passar e, aparentemente, houve 2 candidatos que acabaram por ser prejudicados e outros 2 que acabaram por ser beneficiados. Isto durante este período. Não, daqui para a frente não podemos garantir que as coisas se mantenham. Ou seja, não é por termos assistido a uma descida de uns e uma subida de outros que, durante esta semana, a descida se mantenha para os mesmos e a subida se mantenha para os mesmos. As coisas alteram-se. É possível, até porque há 15% de indecisos, que haja diferenças significativas face a esta sondagem no próximo domingo. Estamos a falar de uma sondagem que é publicada ou conhecida a 5 dias das eleições, mas cujo trabalho de campo terminou a 9 dias das eleições. Mesmo assim, a distância para o último estudo é de 1 mês. Sim, mas a própria dinâmica da campanha faz com que os dias mais próximos das eleições, muitas vezes, sejam os dias que mais influenciam. Vimos isso, por exemplo, nas eleições de 2022, nessas legislativas, em que houve uma mobilização muito forte de eleitorado na altura para o Partido Socialista. Aliás, isso é outra coisa que as sondagens não conseguem prever. É o nível de participação que vamos ter na eleição e o nível de mobilização que se vai conseguir em cada uma das forças, neste caso não são forças partidárias, mas em cada um dos candidatos. Portanto, o que nós estamos aqui a medir são intenções. Depois é preciso que as pessoas vão votar. E é preciso que é possível que alguns candidatos tenham capacidade de mobilizar melhor aqueles que tencionam votar em si do que outros candidatos. E, aliás, nós vamos ouvir todos os candidatos ao longo da próxima hora aqui no canal de notícias da RTP, por isso corro o risco de interromper dentro de alguns segundos o João António. Mas a próxima pergunta que tinha tem a ver com o chamado efeito de um determinado momento, ou para usar a palavra de Coutinho Figueiredo, momentum na campanha, e que muitos associam àquele momento Marinha Grande nas presidenciais de 86. O efeito Marinha Grande terá tido um efeito decisivo, passa a redundância, no facto de Mário Soares ter ficado em segundo e ter ido à segunda volta. Se a campanha de Seguro não teve propriamente uma oscilação significativa da semana passada para esta, a segunda-feira, o dia de ontem, pode ter efeito na campanha de Coutinho de Figueiredo.
Sim, claramente, pode ter efeito. Aliás, teve efeito ontem e vamos ver o que é que nos reservam os próximos dias. Não tenho nenhuma informação sobre o assunto, mas vamos ver o que é que poderá passar e como é que as pessoas reagem a esta situação. Esta situação, que na realidade são duas situações que ontem acabaram por... Mas há uma que o próprio acaba por assumir como erro, ou seja, ele ontem de manhã não exclui a possibilidade de apoiar André Ventura numa segunda volta e hoje vem dizer que não sabe onde é que tinha a cabeça para ter dito uma coisa daquelas. Ou seja, há um candidato que se desdiz de uma segunda para uma terça-feira. Depois há outro caso em que aí ele não se desdiz, teve uma reação e mantém. Pois, agora o que é que mesmo agora, qual é que tem mais efeito, não é? Mesmo qual é que tem mais efeito, não sabemos. E mesmo a circunstância de ter desmentido a primeira não quer dizer que não fique na memória de algum eleitorado que de facto disse aquilo. E, portanto, as pessoas às vezes veem uma parte, não veem depois a desculpa, não veem depois o desmentido. E, portanto, isto às vezes, quando as coisas são ditas, depois ficam ditas para sempre. E é algo que pode prejudicar a campanha de Coutrinho. Não faço ideia, como lhe digo. Nem tenho agora maneira de saber. É algo que só vamos saber no próprio dia das eleições. Para fecharmos esta primeira análise do João António, ele que é o responsável por este estudo, que é sempre a sondagem mais marcante de qualquer campanha eleitoral, aquela que a RTP divulga, a RTP, o Público e a Antena 1, e que é feita pela Universidade Católica e que tem um efeito sempre marcante junto das candidaturas. Vamos olhar, com base nestes números, para a segunda volta, com base naquilo que é a capacidade agregadora de voto e a taxa de rejeição. Caso se confirme a passagem de António José Seguro e de André Ventura à segunda volta, há uma clara vantagem, de acordo com o relatório desta sondagem, para António José Seguro. Sim, é algo que quer esta sondagem, quer a nossa sondagem anterior, quer também outras sondagens feitas por outras empresas de sondagens, já vêm mostrando que Ventura é aquele que tem maior oposição, maior rejeição numa hipotética segunda volta. Agora, as pessoas têm que ter... É preciso ter sempre a consciência que o eleitor tem sempre três hipóteses numa segunda volta. Pode votar no candidato A, pode votar no candidato B, ou pode não ir votar, ou votar em branco ou nulo, que neste caso é a mesma coisa. E perante essas três hipóteses, porque lá está outra vez... João António, vou interromper-te porque